Salve, salve, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para quem está assistindo a gravação. Estamos aqui iniciando mais uma transmissão, mais uma live. Eu sou Guilherme dos Santos e a proposta dessa noite é fazer aí uma reflexão junto com esse meu amigo, esse meu irmão, Thiago Froze, né? Então vamos aguardar enquanto ele deve estar entrando em seguida aí. A gente está enunciando esse bate-papo, essa conversa como taoísmo, umbanda, religião e religação, né? Então esse é o episódio 2 dessa conversa. A gente falou pela primeira vez no dia 22 de junho e foi um papo que rendeu, e aí nos propuseram várias aberturas da pauta e nós decidimos remarcar, né, na data de hoje aí para bater esse papo. Então quero dar um salve aí para Milagros, Dixon, né, Torres Dicas, sejam bem-vindos. Vamos aguardar aí, o Thiago deve estar entrando em seguida, né? Então a gente, como eu vinha falando, né, começou essa conversa aí nos bastidores, fazendo essas confluências, essas correlações entre Umbanda e Taoísmo, né? Eu sou umbandista, né? Sou filho de um sacerdote de Umbanda, sou neto de um sacerdote de Umbanda e sou tataraneto de uma sacerdote de Umbanda. Então essa é uma tradição que está aí no meu sangue, está na minha família há muito tempo. E o Thiago é um grande estudioso dessa cultura oriental, que é o taoísmo, né? Ele tem aí uma par de anos aí já como praticante dessa filosofia oriental, né? Como não apenas como uma praxis, mas como uma ferramenta de movimentação, né? O meu volume não tá bom, deixa eu ver aqui, vamos ver. Vou aumentar o volume aqui, melhorou? Vamos convidar o Thiago para entrar, que ele acabou de entrar na sala aqui. Thiago, vamos ver. Só me avisa aí, Mara, se tá ok o teu áudio, se tá me ouvindo bem. Olá. Salve, Thiago. Buenas. Boa noite. Buenas. Seja bem-vindo, então. Obrigado. Tá me tudo bem ouvindo com bem aí, vocês? Thiago? Tô ouvindo bem. Melhorou bastante o áudio aí agora para mim. Tá, beleza. Aqui tava meio baixo aqui meu volume. Então, assim, muito boa noite a todos que nos assistem aí, né? Já estamos aí, Magali, minha mãe, Dixon, Milagros, Torres, Dicas e Mara Gusato. Vamos ir papeando, vamos ir conversando, né? Como eu já vinha dizendo, eu e o Thiago abrimos essa conversa, né, aí 2 semanas atrás, dia 22, e ela foi se desdobrando, né, Thiago? E aí enfim, ficou curto o tempo, né? Então, quer dar um salve aí para esse povo, né? Dar um alô. Pessoal, boa noite. Então, muito bom a gente fazer mais uma vez esse papo, né? E vamos aí, vamos começando. Assim, deixando claro aqui que
a gente não quer trazer, constituir uma verdade única, né? Cada um de nós aqui está trazendo a nossa visão como construtores, né? De uma verdade universal. Então, assim, a gente vai estar falando aqui a partir daquilo que é a nossa visão de mundo, né? Então, isso, assim, a gente observa que principalmente quando a gente vai falar de tradição, muitas vezes assim, as pessoas querem trazer uma única verdade, né? E a gente vem, e acredito que falo também pelo Tiago, constituindo isso e honrando cada um de nós a nossa visão, né? Se empoderando a nossa visão e a gente se envolvendo com essas tradições, né? E aí, só de forma sintética, assim, nós temos aí uma pauta longa que nos foi proposta, vamos tentar ver se vamos passar por tudo, senão a gente vai deixar aí para ver, para ir desdobrando esses temas, mas de forma sintética, assim, foi muito bacana isso, porque as pessoas, ontem mesmo eu estava recebendo contato ainda de pessoas que tinham assistido ou que assistiram depois dessa nossa primeira live, e aí a gente vai tentar transitar pelos seguintes temas, né? Então, arquétipos e entidades, né? A gente vai fazer essa correlação aí arquetípica, né? Das entidades de Umbanda e desses arquétipos taoístas, né? A gente vai passar pelos sonhos, né? Fazendo uma correlação dos sonhos a partir da visão umbandista, da visão taoísta, e tentando aí fazer uma correlação com essa cosmovisão tupi, também uma pauta sugerida aí pelo Luiz Olavo. Vamos falar sobre incorporação e paranormalidade, né, de acordo com essas visões. Vamos tratar sobre como Umbanda e Taoísmo podem contribuir no enfrentamento individual dessas mudanças que a gente está vivendo agora com a pandemia, né? E por fim, né, se a gente conseguir chegar até lá, a gente vai falar sobre como que essas duas tradições, né, podem, na prática, a partir dos seus princípios, colaborar na construção de uma nova terra, né? Então, assim, é longo, é extenso, vamos ver o que a gente vai conseguir lidar aí. Então, Thiago, vou te passar aí o bastão e te convidar a falar, vamos entrar nesse papo aí dos arquétipos e das entidades, e aí vou te deixar primeiro falando sobre o taoísmo, e aí vai trazendo, né, à vontade, né, como é que tu enxerga isso, né? Ah, maravilha. A gente comentou da outra vez que o taoísmo, assim como praticamente todas as tradições mais antigas, ele tem uma série de vertentes, né? Então, mesmo quando a gente vai falar sobre essa questão dos arquétipos, sobre a questão das divindades, enfim, a gente está falando, às vezes, de personagens, de símbolos, de arquétipos que mudam de uma linhagem para outra, né? O que não quer dizer que não tenha muitas correlações assim na essência desse símbolo, na essência desse arquétipo. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre aqueles constitutivos principais, né, os símbolos básicos dentro da tradição taoísta, a gente vai ter, como nós falamos na nossa outra live, assim, a ideia do Tao, que é a totalidade, que engloba tudo aquilo que é manifesto, né, que é forma, e tudo aquilo que não é forma, tudo aquilo que não é manifesto. Portanto, tem aspectos da totalidade que são perceptíveis pela nossa consciência e partes do tal que não são. Então, acho que aí já tem um primeiro link assim, com algumas linhas da Umbanda que vão até, na verdade, recorrer ao africanismo e falar de Olorum, né, como esse todo informe, de onde vem tudo. Assim. Então, acho que se nós formos pegando esse símbolo, assim, é bem interessante. Né? E no taoísmo, como muitos já devem ter ouvido falar, surge pela primeira vez os conceitos de Yin e de Yang, né? Ou melhor, o taoísmo, depois que ele se estrutura enquanto uma tradição mesmo, ele abraça toda a linha de pensamento que criou esses símbolos. Né? Na verdade, são símbolos da tradição chinesa, assim, da cultura chinesa, muito, muito antigos.
de fato, anteriores ao momento que se estrutura taoísmo enquanto alguma forma de organização ou de filosofia organizada, de religião, de outras coisas, né? Ó, Chiadas foi embora. Então a gente vai ter, assim, para além da ideia de totalidade, nós vamos ter essa questão do yin e do yang, né? Que são literalmente claridade e obscuridade. E isso se desdobra em tudo, inclusive num sistema básico para os chineses que é substância e função. Então, a gente vai ver que Yin e Yang eles estão em ideias como masculino e feminino, mas também como luz e sombra, como positivo e negativo, frio e calor, tudo aquilo que é complementar, né? São polaridades, eles são Yin e são Yang, sejam elas qualidades mais diretamente fáceis de a gente identificar, ou essa questão de substância e função. E aí, eu acho que a gente tem uma coisa muito próxima dentro da tradição Umbanda dos arquétipos, né, das entidades, porque a gente vai ter também várias entidades que são de linhas, né? A gente identifica como se fosse gênero masculino, outras gênero feminino, outras outros, o que é muito interessante também, né? Talvez a civilização ocidental, ou pelo menos vamos simplificar assim, né? Ela demorou muito para fazer esse debate, né? O que é gênero, direito e tal. E tem muitas formas de ver, não só como os extremos. Então, acho que essa é uma primeira ideia, assim, né? Que aparece de formas diferentes aí nas duas tradições. Eu acho que uma outra coisa que eu sempre fico pensativo, assim, né? Como tem também que não é digamos assim, uma metodologia, um caminho usado por todas as formas de Umbanda, mas tem muitos que vão trabalhar com linha de direita e esquerda, né? Que tem a ver com essa coisa também. As entidades luminosas, né, da claridade, e as entidades daquilo que é sombrio, daquilo que é mais denso, e que, na verdade, são tão necessárias quanto o yin e o yang mesmo, né? Tem coisas que só resolve através da esquerda, através da escuridão, e tem coisas que só resolve através da luz, da direita. E acho que isso é uma das coisas muito bonitas que as duas tradições ensinam, né? Esse respeito, essa percepção de que existe essas duas extremas energias, elas não são opostas, elas não se dividem. Na verdade, uma depende da outra, inclusive para existir, né? A gente não consegue perceber uma coisa se não reconhece a outra. E já vou jogar agora, assim, meio... Mas para o Guilherme, a gente comentar bastante também depois, que não é também, digamos assim, uma coisa usada por todas as linhas, mas a Umbanda trabalha normalmente, pelo menos a maioria das linhas que eu conheço, trabalha com três tipos de categorias, né, de entidades luminosas, assim, que elas são os pretos velhos, os caboclos e as crianças. E aí esses três, eles, principalmente enquanto manifestação, enquanto comportamento na hora do rito, eles expressam muito essas três coisas que a gente fala no taoísmo, que são o yang na sua pureza, que seriam as entidades que são crianças, né, que são mais sutis, mais agitadas, são inclusive mais invasivas, né, o comportamento delas quando se manifesta. Então todas são qualidades yang, assim como os pretos velhos são mais introspectivos, são os velhinhos, são aquelas entidades assim mais sábias, né, mais para dentro, inclusive remetendo a essa aparência do velho negro, né? Então eles seriam assim uma espécie de puro yin, enquanto os caboclos muitas vezes eles têm um pouco de tudo, são muito vivos e eles representam também como se fosse o meio da vida, né? Parece que é aquela coisa assim, idade adulta, o símbolo deles sempre são assim, quando são antropomorfizados, pelo menos, né? Uhum. Eles têm essa cara de adulto, né?
e as suas várias qualidades aí e capacidades, como se fosse uma mistura da energia yin e da energia yang. Então, eu acho que para começar é mais ou menos isso que me chama bastante Aham. atenção, que todas essas É, coisas elas são muito necessárias, né? E elas se manifestam inclusive nas entidades. eu vejo assim que pelo fato de que, assim, né, claro que eu vivo muito mais, eu vivo a Umbanda e não vivo o taoísmo, né, então, assim, e a Umbanda, ela é o reflexo do que é a história da nossa terra, né, e ela só é o manifesto espiritual do que é o que nós vivemos nessa terra, né, então, assim, eu gosto de definir a Umbanda, assim, como um grande barco, né, onde se amalgam consciências que ainda estão em litígio, né? E ainda estão buscando evoluir, né? Buscando evolução. E aí dentro dessas consciências em litígio, né? Tem esse, digamos assim, esse sustentáculo inicial que seria essas três linhas, né, que tu citou, né, Thiago, que é os pretos velhos, os caboclos e as crianças, né, que foi assim, principalmente nessa Umbanda que vem a partir do Zélio de Moraes, lá em 1908, né, que vem muito fundamentada nisso, assim, isso como a gente não tem aí assim, uma codificação, né, não é isso eu também vejo que é isso é uma confluência com o taoísmo, porque apesar do taoísmo, eu vejo que pelo que eu absorvi de ti, o taoísmo me parece também ter diversas linhas, né, assim, que talvez não tenha uma codificação única, né? E eu vejo também que isso faz com que, digamos assim, a gente vá, assim, arquetipicamente abrangendo outros tantos arquétipos populares brasileiros dentro da Umbanda, né? Então, como assim, além desses três, né, dos pretos velhos, dos caboclos, das crianças, a gente foi incorporando os baianos, os boiadeiros, né, os marinheiros, os malandros, né, os exus, e todos esses, na verdade, a gente vai ver que são personagens da história do nosso país, né? Então, assim, essa riqueza dessa miscigenação cultural que aconteceu nessa fusão que é o Brasil, né? Porque se a gente for olhar, tem linhas da Umbanda que são até, inclusive, linha do Oriente, né? Tem casas, inclusive casas em Porto Alegre, que trabalham com uma linha oriental, né? Então, o primeiro ponto que eu trago é essa correlação do Yin e do Yang, que para mim faz muito sentido entre direita e esquerda, né? Que às vezes a gente é difícil de entender isso, é difícil de entender essa divisão, até mesmo para quem vivencia, né, vive uma comunidade de terreiro, tá lá praticando, mas é difícil de trazer isso para uma definição mental do que é direita, do que é esquerda, do que é yin, do que é yang, né? Então isso, eu vejo que isso é algo que talvez a compreensão ela é totalmente intuitiva, sensitiva e muito complexa da gente trazer uma definição clara, exata do que é isso, né? Então, mas olhando para isso, assim, olhando para arquétipo, né? Lembrando que arquétipo é o que é um tipo antigo, é um modelo, né? É um modelo, né? Que é um modelo social humano, né? Então a gente tem aí, para mim, uma figura que me toca muito é a figura de um preto velho, né? Ou de uma preta velha, né? Porque só a imagem de um preto velho ou a imagem de uma preta velha, ela já fala por si só, como o Thiago falou, assim, ela traz todo uma elevação, ela traz uma sutilização, né? Ela nos conduz uma paz, né? Uma suavidade. E aí a gente vai olhar para a história do Brasil, né? E vai perceber que a partir de 1517 até ali 1850 foram
estima-se que foram mais de 12 milhões de africanos que vieram para o Brasil, né? Nesse período aí de 300 anos, foram, assim, entre cada 100 estrangeiros que entravam no Brasil, 86 eram africanos, né? E aí a gente vai ver a riqueza, né, dessa cultura, desse povo que veio da África, né, trazendo muitas vezes nem a roupa do corpo, né? E eles trouxeram consigo assim algo que ressona, né, mesmo tendo sido perseguidos, até hoje são perseguidos, trouxeram uma riqueza e uma cultura que tem uma ressonância ainda no nosso povo, e eu vejo que quando, à medida que a gente reconhece esse arquétipo popular brasileiro como uma força, quando a gente projetar a luz sobre essa visão arquetípica dessa sabedoria que veio do continente africano, isso vai nos trazer uma riqueza tão grande, né? Assim como esse outro arquétipo que são os caboclos, né? Que a gente chama de caboclos, e até eu vejo que na própria comunidade de terreiro, assim, se é muito, assim, às vezes a coisa fica muito anímica, e a gente não para entender que são diversos povos, né? Aqui na América Nativa, né, digamos, estima-se também, é uma estimativa, né, que aqui nesse território que a gente chama de Brasil eram mais de 5 milhões de nativos, de indígenas, né, numa diversidade de povos imensa, né. Então, assim, quando a gente define um caboclo, ou chama de um índio, também é uma redução, né? Por quê? Porque cada espírito que se manifesta, obviamente que ele faz parte de uma falange, mas ele também representa um povo, né? Então, quando a gente começa a abrir essa visão arquetípica, a gente começa a também se reconhecer nisso, e isso traz um poder que é um poder que sai do centro do normal, né? E aí, só para fechar aqui minha fala do arquétipo, né, para não me delongar muito, que eu queria trazer também um arquétipo que me toca muito, além desses dois que eu citei, que é de Preto Velho e de Caboclo, que é o do malandro, né, que é um arquétipo que é tão forte, né, tão forte que ele é reproduzido pela Disney, né, e o malandro, na verdade, assim, é uma figura que, né, tem uma das entidades, né, que talvez é a que mais representa essa linha de malandros, que é Zé Pilintra, que para mim é muito interessante porque ele é a figura de um mestiço, né, que viveu numa comunidade urbana até um determinado momento da vida, teve que aprender a ter jogo de cintura, né, e até que ele vai e tem contato com o catimbó. E aí, quando ele tem contato com o catimbó, ele vira um mestre juremeiro. E aí ele se transforma num preto velho, né? Então, assim, e aí esse malandro, ele é um coringa, né? Ele é um coringa porque ele tem lugares que ele aparece como um Exu, tem lugares que ele vai aparecer como um preto velho, tem lugares que ele vai aparecer como um baiano, pela ginga, né? Então, para mim, ele toca muito por quê? Porque ele vai se moldando de acordo com aquilo que está posto, né? Então, eu acredito que isso para nós, na verdade, nesse momento principalmente, quando a gente tem essa malandragem, não a malandragem de tirar vantagem dos outros, né? Mas a malandragem de saber desviar o curso quando vem uma pedra no caminho, né? Saber dançar essa dança, né? E aí, claro, assim, esse é um tema amplo, né? Então, assim, tem aqui, eu acho que ciganos também é uma coisa que me toca muito falar, né? Então, que é uma coisa que eu vejo que na comunidade de terreiro acaba sendo uma coisa muito anímica, até eu já falei isso na outra vez, que fica muito baseado naquele cigano espanhol, gypsy, né? Com lenço, né? Mas, por exemplo, gosto muito de um povo que é um povo chamado Tuareg, né? Que é um povo que tem aquela imagem
uma pele bem escura, com um olho bem azul, assim, né? Que é um povo que habitou o deserto do Saara e tal, que tem uma música que é fantástica, né? Então, assim, então essa diversidade de povos que tem, que fazem essa conjuntura, eu acredito que é um pouco dessa visão arquetípica que é muito rica, né? Nessa tradição que é a Umbanda, né? Esse conjunto sincrético que é a Umbanda, né? Tiago, mais alguma visão aí arquetípica? Ah, com certeza, né? Na verdade, eu até queria trazer um exemplo assim, que é uma coisa histórica lá na China, que é como tem personagens assim históricos que eles vão depois ser elevados à condição de divindade, né, e cultuados dentro do taoísmo popular. Então, por exemplo, a gente tem algo mais ou menos nessa linha no africanismo em relação a Xangô, né, que ele teria sido um rei e tal, e nessa questão de quando adentra aí ao mundo espiritual, ele vai ser alçado depois à qualidade de orixá, enfim, aí tem uma série de mitos, né? E tem muitas coisas assim que aconteceram nesse que é chamado de xenismo, né? O espiritismo chinês, que é, na verdade, é o complexo religioso chinês antigo, que é englobado pelo taoísmo depois quando o taoísmo surge e se estrutura. E nesse desenvolvimento assim local lá dos chineses, esse tipo de processo aconteceu com vários personagens. O próprio Lao Tse, que é considerado o grande patriarca do taoísmo, acontece isso com ele, né? Ele tem toda a descrição da vida dele como uma espécie assim de um funcionário imperial que cuidava de questão de documentos, de bibliotecas e tal. E por isso, né, também, por estar sempre envolvido com as leituras, ele se transforma num grande sábio. E quando ele vai depois, enfim, tem episódio que vai ser relatado que ele abandona essa vida, então, para se isolar nas montanhas e se tornar o Lao Tse, né? E depois, quando vai para o mundo espiritual, ele volta à sua forma original, que é Lao Jun, né? Que é o velho sábio, que é um das três divindades principais do taoísmo. E outro exemplo que tem muito a ver com a Umbanda também, na minha visão, né, pela semelhança, é o Quan Gong, né, o deus da guerra, que também era na verdade, um guerreiro, um soldado de muito destaque, assim, que ele tinha feitos heróicos, né, muito impressionantes. E também, depois que ele morre, ele é transformado numa divindade, ele entra para o panteão chinês como deus da guerra, né, mas ele foi um cara que existiu em determinados momentos. Então, acho que tem várias coisas assim que elas são construídas, né? Essa deificação de alguns personagens históricos acontece nas duas tradições. E essa figura do preto velho, ela tem uma semelhança também com várias divindades lá chinesas, que a gente vai ver assim, principalmente na fase do Império Ming, né? Vocês imaginem ali entre 1400 e 1500, mais ou menos. A gente tem todo o desenvolvimento de uma literatura que se estabeleceu que é o estilo Shenmue, né, que significa mais ou menos assim as crônicas dos espíritos, né? E nessas crônicas a gente tem as histórias assim de divindades como a Kuan Yin, né, a deusa da misericórdia, que ela quase nunca aparece para as pessoas como Kuan Yin, como aquela deusa luminosa lá no meio do céu, jovem, tal como a gente vê a estatuazinha nas lojas aí, na casa das pessoas, né? Ela normalmente aparecia para as pessoas, nos contos, nos mitos, como uma veinha que surgia na estrada. E aí ela dava uns conselhos assim na mosca, né? E as pessoas não entendiam o que era aquilo. Aí depois, se fosse necessário, ela revelava a verdadeira forma dela, que era da deusa da misericórdia. E, e aí é muito, 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 muito parecido com o preto velho. Então, ou com a preta velha, enfim. A gente tem os dois, né, se manifestando nos terreiros, assim. Mas, independente disso, o que eu estou querendo dizer? Né? Que a espiritualidade, ao meu ver, ela vai dar um jeito de aparecer de uma maneira que a gente possa se identificar com aquilo, absorver aquelas lições, aqueles aprendizados, né? Receber aquelas curas. Então,
Lá na Ásia, ela vai se manifestar com a roupagem que o asiático vai conseguir compreender, se identificar e absorver. E aqui ele também precisa fazer isso, né? Então vai aparecer na forma dos pretos velhos que vão vir nos ajudar aí, como sábios, vai vir na forma dos caboclos, que não necessariamente vão ser só índios, né? Vão ser às Uhum. vezes negros, às vezes até um branco, um guerreiro, romano, qualquer coisa que o valha, mas que sejam essas figuras simbólicas que nos ajudem a aceitar também aquele auxílio ali da espiritualidade. Então, nesse sentido, para mim não há quase diferença. Acontece basicamente os mesmos processos, mas como dizia o Joseph Campbell, usando a máscara que pode ser usada naquele lugar. Ou seja, Exato, exato. é uma energia muito próxima que se manifesta com a roupagem local. É isso, até me ocorreu aqui uma história, vou dar um salve para quem está chegando aí, para quem está se plugando aí, já vi que meu pai tá conectado aí, minha mãe também, vou dar um alô para eles aí. E tu falando sobre isso, me lembrou muito da historinha do Zélio, assim, né, que quando lá o Caboclo da Sete Encruzilhada incorporou o Zélio, lá no dia 15 de novembro de 1908, ele chegou e aí o presidente da mesa, quando ele se identificou como um índio brasileiro, o presidente da mesa, que tinha clarividência, ele disse o seguinte: mas eu vejo no seu perispírito ainda restos de vestes clericais. E ele disse o seguinte, assim, o que você vê são resquícios de uma encarnação que eu estive como um jesuíta. E eu me chamava Gabriel Malagrida e fui queimado porque ele teria anunciado umas enchentes em Lisboa. E esse Gabriel Malagrida foi um padre jesuíta que esteve muito tempo no Brasil e depois foi realmente queimado, né? Então tem aí Sim, foi pesquisado e descobriram foi que era verídica pesquisado a que história. era verídico a história dele. E aí vem muito isso, assim, que é e também isso também vem em diversos livros assim psicografados assim que trazem essas histórias de que esses espíritos, né, que se manifestam como os pretos velhos, eles vêm de uma esfera tão sutil, né, na verdade que seria a Aruanda, que eles vêm se densificando e eles assumem essas figuras justamente para poder trazer a sua mensagem de forma humilde, né? Então, assim, eu acho que isso, na verdade, tanto isso que tem me tocado bastante nesses nossos papos, assim, nessa nossa troca aí, que é a gente falar sobre esse momento de síntese que a gente está vivendo, né? Que agora, depois a gente vai tentar falar sobre isso, mas é isso, porque agora, na verdade, tudo é um, né? Então, assim, não importa se tu vai comunicar pelo 3G, ou tu vai pelo Wi-Fi, ou pelo 4G, ou pelo 5G, ou pela internet a rádio. O importante é tu te conectar. E aí eu vejo que a gente está num momento agora que a religião, a tradição, mais do que nunca, ela vem com essa função de ser um meio de conexão e não ser um fim. E eu vejo que isso é muito... Na Umbanda eu vejo isso como um grande problema, porque eu vejo muitas pessoas agora nesse momento que desejam voltar para uma gira, desejam voltar para um espaço de terreiro, sendo que não é possível, né? Não é possível porque a gente está aí agora num pico de contaminação, né? E aí, colocando uma vírgula aqui, eu vou te convidar agora, Thiago, para a gente ir para os sonhos, né? Que foi uma Ah, pauta que foi sugerida lá mesmo na última live pelo Olavo. E o sonho também é uma coisa muito ampla, né? E eu acho que quando a gente fala dessa conexão espiritual, né, o sonho é a forma de manifestação da nossa intuição, né, da nossa conexão com esse universo onírico, com o mundo do meio, né? Então, vou te dar uma cutucada aí, se tu quiser, né, partir na frente, assim. A proposição do Luiz Olavo era a gente falar um pouco da visão do sonho a partir do taoísmo, da Umbanda,
e tentar fazer essa correlação com a cosmovisão tupi, né? Então, enfim, né? Vamos ver o que sai aí, Thiago, depois eu vou complementando. Certo. O taoísmo ele tem muita relação com o sonho, né? E nem sempre aquelas conexões que a gente tem um meio estereótipo daquilo, assim, né? Por exemplo, a tradição hinduísta, ela vai nos trazer aquele conceito de Maya, né? De ilusão, uma parte, pelo menos, da realidade ser ilusória. Enquanto a gente vai ver que a tradição taoísta ela se opõe a esse conceito, por exemplo. Ela vai dizer que não existe nada ilusório, que tudo é muito real. Inclusive, se não fosse, nós não experimentaríamos. Então, existem várias conexões às tradições, mas existem alguns pontos em que elas divergem. Né? E a gente partir daí, na verdade, desse tipo de divergência, consegue entender melhor como o taoísmo vê a questão do sonho em algumas coisas. Então, por exemplo, o sonho ele é importante no mínimo para 3 fatores no taoísmo. Primeiro, que se entende que há vários processos e iniciações, inclusive em determinados estágios de desenvolvimento que acontecem no sonho. Né? Coisa que emerge do sonho. E isso é um ponto em comum com o sufismo, por exemplo, né? Que é uma coisa que até comentei no particular hoje à tarde lá. A tradição taoísta e a tradição sufi, elas trabalham com a ideia de que há algumas coisas que elas se realizam na hora do sonho, né? Na hora que tu está no que é chamado de mundo do sonho, assim, nessa experiência onírica. Inclusive, né, o sonho ele é muito usado para os taoístas como uma espécie de comprovação de estar em alguns estágios do desenvolvimento ou não. Então, assim, o que está por trás, basicamente, do desenvolvimento da alquimia taoísta, o que é? É a capacidade de se chegar naquilo que se chama de imortalidade. Então, o que é uma coisa, assim, complexa também, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas acham que a imortalidade, ela é o contrário da vida. Né? Ou melhor, que a morte é o contrário da vida, desculpa. Então, na verdade não é bem isso, né? O contrário da morte é o nascimento. São dois pontos, dois eventos na vida para o taoísmo. Então, assim como existe o morrer, pode ser uma particularidade, uma faceta, né, possível, por que não existiria o não morrer? Que é a outra polaridade desse evento, né? Então, na verdade, se criou na antiguidade chinesa todo um desenvolvimento para tentar achar esse estado de não morrer e se desenvolveu uma série de práticas para alcançar isso. E aí, o que esses sábios antigos ensinaram? Né? Que existia 2 maneiras de tu saber via sonho se tinha realizado isso ou não. Se a pessoa está tendo, né, sonhos lúcidos, que é uma temática, por exemplo, trabalhada bastante lá pelo Carlos Castanheira, né, todo o pessoal ligado ali aos ensinamentos dele, aos ensinamentos dos Toltecs, a gente teria a comprovação, né, daquela pessoa que tem sonhos lúcidos que ela tinha atingido o que é chamado de imortalidade psíquica. Ou seja, a psique da pessoa, né, essa contraparte não local, não física ou espiritual, enfim, ela teria atingido o estado de indestrutibilidade, que é chamado no taoísmo, né, o estado de diamante. E quando a pessoa, além de conseguir ter os sonhos lúcidos, ela conseguisse fazer o que é chamado aí nos mitos de o passo etérico, né? É mais ou menos tu fazer com o teu corpo aquilo que as partículas subatômicas fazem, né? Então, os saltos quânticos, sair de uma posição e reaparecer instantaneamente em outra posição no espaço e tempo, conforme tua vontade. E aí teria uma série de coisas para explicar sobre isso, não é o caso agora, mas a capacidade de fazer isso significaria que o sujeito
atingiu aí a imortalidade psicofísica, né? A imortalidade plena. Então, o sonho, ele é inclusive um aspecto fundamental para nós não só trabalharmos com o nosso inconsciente, nos entendermos melhor, né? Porque o sonho, ele é uma espécie de um psicólogo pessoal, assim, né? Se tu conseguir, souber interpretá-lo, tu consegue entender melhor como é que teu subconsciente está funcionando. Mas também ele é essa medida no processo de alcançar a imortalidade, né? Que é uma outra coisa aí também, algumas tradições vão falar de iluminação, ou de desenvolvimento, ou de uma série de coisas, e o conceito de imortalidade ele está no centro do conceito de desenvolvimento do taoísmo. Então, acho que esses são os dois tópicos em que o sonho está mais ligado dentro do taoísmo. Ele é uma parte da realidade, é uma parte da realidade que a gente vive sem controle, de forma muito inconsciente, enquanto não está desenvolvido algumas coisas da nossa psique. Mas, num determinado momento, a gente consegue ter os sonhos lúcidos, né? A gente consegue viver lá no mundo dos sonhos com tanta consciência e controle, ou até mais, do que aqui no mundo compartilhado, no estado de vigília. E isso é parte do processo de desenvolvimento, né? O sonho, ele é fundamental. E aí, acho fantástico isso, porque tem tudo exatamente como é na Umbanda isso. Porque eu vejo assim, primeiro ponto, eu vejo que a Umbanda ela é uma grande escola, né? Ela é quase como assim, é como se fosse uma escola que te ensina a tu desenvolver o teu manual sobre o teu conjunto, o teu equipamento, né, que tu ganhou ali a partir do momento que tu encarnou, né? E o sonho, para quem inicia esse, assim, porque daí tem assim, considera-se aqui um bandista aquele que está dentro de uma corrente mediúnica, porque ele que está praticando os ritos, é ele que está, por exemplo, fazendo os preceitos, é ele que está, digamos assim, se aventurando pela sutilização, né, digamos assim, dos seus corpos densos. E, para mim, o sonho, assim, dentro desse desenvolvimento, é como tu trouxe, assim, ele é uma... Ele, não diria uma continuação, mas ele é o que está acontecendo. Muitas vezes, assim, o sonhar, né, digamos assim, dentro do meu processo de desenvolvimento da minha consciência, eu ficava ansioso para ir dormir, né, para ver o desdobramento daquele sonhar, daqueles sonhos que vêm se desdobrando, né, dentro do processo, né, e muitas chaves elas se abrem a partir do sonhar, né. Eu, por exemplo, o descobrir e o desvelar de alguns dos meus mentores, eles vieram a partir dos sonhos, né? E eu comecei a observar depois, tanto eu como o Thiago temos aí um processo de loucura controlada, né? Chamado terapia com estados ampliados de consciência, que pelo menos eu a partir dali comecei a ter um hábito mais assim criterioso de anotar os meus sonhos e de usá-los de forma mais assim potencializadora do meu processo de autoconhecimento. E eu comecei a observar que nos meus sonhos, há muito tempo, apareciam pequenos fragmentos de símbolos, que são símbolos representados pelas falanges dos guias e mentores que me acompanham, né? Então, né? Então, assim, o sonho para mim, quando eu comecei a me voltar para ele, e principalmente quando eu comecei a potencializar ele, fazendo preceitos, que é, por exemplo, quando eu faço um banho de ervas, né? Quando eu faço um banho de ervas, um banho de descarrego, né? Eu faço um processo de oração, de intenção antes de dormir, o meu sonhar, ele é um sonhar iniciático, né? E aqui, assim, acho que é interessante citar também que pro umbandista, o sonho, muitas vezes, ele é um momento de doação, enquanto o médium ele se desdobra e ele doa ectoplasma, né, para muitas das ações de movimentação que ocorrem no astral, né? Então agora, por exemplo,
Eu acredito que o meu pai está aqui assistindo ainda, e o meu pai é médium bandista aí, desde que eu habitava ainda um dos testículos dele, né? Então, e a gente conversa muito sobre isso, né? E a gente percebe que muitas vezes no sono o médium bandista ele pode ser inclusive atacado, né? Por quê? Porque ele está mobilizando um trabalho, né? Com uma força, e às vezes quando ele vai e coloca a mão numa cumbuca que é uma cumbuca pesada, ele recebe uma força assim contrária. E isso já senti isso comigo, né? Já ouvi relatos de outras pessoas, né? Que quando no sonho é quando a gente, principalmente é quando a gente tem que também estar muito limpo no que tange o nosso corpo mental, né? O nosso corpo emocional, porque quando a gente vai dormir, se a gente acaba indo dormir assim, tendo se conectado com ideações mentais ou emocionais que reduzem o nosso padrão vibracional, a gente conecta numa uma vibração mais densa e aí a gente fica vulnerável para algumas influências, né? E aí é o que a gente vai perceber, assim, de muitos casos de pessoas que às vezes têm alguns sonhos recorrentes, assim, e que são também é o ponto onde a gente identifica às vezes alguma emergência espiritual, né? Alguma obsessão ou alguma auto-obsessão ou algum cenário de ponto de ajuda, né? Que a pessoa está precisando, né? Então, assim, o sonhar dentro desse desenvolvimento individual, né, a partir da Umbanda, ele é muito interessante, e aí eu vou trazer aqui também uma visão que é uma visão nativa, né, que é essa visão que é que no sonho, para os nativos, né, para os indígenas, para os povos originários, é o sonho, a vida real acontece no sonho, e a ilusão é na matéria, né? A vida real ela vem do mundo do alto, que é onde habitam os deuses, as divindades, e ela vem tomando uma forma no mundo do meio até que ela vai chegar aqui no mundo de baixo, onde nós estamos, né? Então, assim, a realidade ela se impõe a partir dos sonhos, né? Então, se a gente olhar para os guaranis, eles vão acordar de manhã e vão contar os sonhos, né? Para quê? Para definir o seu dia, para ver como é que vai se movimentar as coisas. E aí a gente vai olhar, por exemplo, tem inclusive algumas profecias antigas, né? Que vêm lá dos povos da América do Norte, né? Que seriam ali. Tem uma profecia que eu acho que é muito bacana, né? Que foi sonhada e que fala muito do momento que a gente está vivendo hoje, que é a profecia da roda do arco-íris, né? Que é essa profecia que fala que a terceira geração dos homens de olhos brancos, né? Vai encarnar com o sangue do povo vermelho correndo nas suas veias, né? E vai falar sobre amor, né? Vai falar sobre a possibilidade de igualdade, vai falar sobre a perspectiva de que não existe uma raça superior à outra, né? E aí vai prevalecer a raça do arco-íris, né? Então, e essa foi uma profecia que foi sonhada lá atrás, né? Por clãs de sonhadores, né? Então, assim, e hoje, né, eu sinto, assim, que o sonho, ele, na nossa sociedade, ele se perdeu, né? Assim, o sonho hoje, quando muito, a gente lembra de um pesadelo, né? Então, assim, o convite aqui, né, na verdade, a reflexão, para mim teve muito sentido e eu acredito que para o Thiago também, né? O sonhar, ele é uma grande chave de desenvolvimento, né, Thiago? Ah, com certeza, né? Se a gente olhar até assim, a própria tradição budista tibetana ou terceira via, eles trabalham muito com essa coisa dos estados, né, de consciência, os bardos, e o do sonho é reconhecido como um deles, né, um dos principais. Então, que é uma coisa que tem muito eco dentro do taoísmo também. E como a gente brincou antes, assim, a gente tem um psicólogo personal ali, né? Que é o sonho, assim. Teu inconsciência te comunicando contigo.
Então, uma coisa que tu comentasse agora, que os guaranis fazem ali de manhã, sentar juntos e compartilhar os sonhos. Os sonhos são de todos, né? Não são de um só. A gente tinha esse costume também, quero até fazer aí a menção à minha mestra, né, Eli Brito. Todas as vezes que a gente ficava lá com ela na Ecovila uns dias, tinha esse processo, né? A gente acordava, ia fazer ticum de manhã cedo, quando estava assim nascendo o dia lá, 5 e pouco, 6 da manhã, e só depois ia tomar café da manhã e nesse café tinha a partilha do sonho, né? Então ali a gente foi aprendendo esse tipo de processo também que é fundamental para o taoísta, que é entender os símbolos, entender e interpretar o sonho. Claro que o taoísmo ele tem uma metodologia própria, né, de fazer isso, assim, então usa simbologias que foram importadas aí desse conhecimento chinês. O que significa ali naqueles símbolos aparecendo, o que é a energia de um elemento, do yin e do yang, o que é um órgão teu pedindo socorro, né, para tu cuidar melhor dele, o que é uma emoção que não está trabalhada. E às vezes como tu mencionasse aí, um parceiro de jornada nosso que está revelando algumas coisas assim para nos dar apoio, para nos dar mais alguma capacidade, para a gente continuar crescendo, né? Então o processo eu vejo assim que trabalhar com sonhos é uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer. E as várias tradições aí têm suas ferramentas. E aí vem, assim, a gente está aqui já quase batendo aqui no nosso time aqui do Instagram. A próxima acho que vamos fazer no YouTube, porque, né, nós vencemos aqui 2 pontos, né, das nossas pautas. Tô vendo que tem gente que aqui dá um salve para quem está conosco aí, né? Tô vendo aqui, ó, o Gilberto Gusato, grande guerreiro lá da Serra, Lonise, Iago, Carmine, Diogo, Ananda, Alessandra, e vamos ver para não deixar de Sandra, a Ju, Beto, Daia, um salve para todos vocês aí. Quem tiver alguma coisa, alguma sugestão de tema, eu e o Thiago estamos fazendo esse papo aí, né? Então, todos os assuntos que foram sugeridos aqui vieram da nossa última live. Então, a gente está vendo que o tempo aqui está ficando curto. Se vocês tiverem alguma sugestão, fiquem à vontade aí, né? Então, a gente está construindo aí, co-criando e dando uma viajada aí, né, costurando aí e compartilhando aí nossas visões. E eu acredito aqui que, assim, para a gente encaminhar, vou dar uma cutucada no Thiago, assim, principalmente para a gente entrar agora. A gente teria agora, seria na pauta, na organização, incorporação e paranormalidade, mas não vai dar para a gente entrar nisso. E eu vou dar uma cutucada no Thiago, assim, para um tema que é o seguinte, assim, ó, como é que, na tua visão, Thiago, o taoísmo e a Umbanda, pela experiência que tu tem também, nesse momento agora de pandemia, né, de restrição social, como é que eles podem contribuir agora para a individuação, né? Como é que eles podem fazer com que a pessoa possa se conhecer melhor, né? Uhum. Só aproveitar a brincadeira do Iago ali, né, da defesa pessoal, essa é a parte importante do guerreiro, né? Mas falando sério agora, voltando para nossa temática, assim, eu acho que da minha experiência as coisas são muitas coisas que ajudam, né? Não só a prática assim da meditação, do autoconhecimento como um todo, como também a compreensão mais ampla, né, de algumas coisas. Então, por exemplo, quando a gente vai ficando muito tempo assim dentro de casa, começa a bater muitas vezes a ansiedade, né? Então, tu ter esses métodos que te ajudam a reequilibrar. Do lado da Umbanda tem os próprios banhos, né? Tem uma série de coisas assim que fazem parte do rito e que podem ser auxiliares ao processo. E do lado do taoísmo, muitas formas de meditação, exercícios energéticos que lidam diretamente com algumas emoções, com alguns órgãos, né? E com o reequilíbrio dessas forças internas. Então são ferramentas que vão nos ajudando a realinhar. E muitas delas não precisam estar sendo feitas lá no contexto da comunidade, né, do grupo, indo lá no terreiro ou indo no ponto de alquimia, enfim.
são coisas que, na verdade, a gente já é independente para fazê-las sozinho. Às vezes, porque a gente tem os grupos, ou porque tem a gira, a gente acaba não fazendo, né? Eu vou fazer mesmo, lá, vou participar mesmo do encontro do meu grupo, lá, e acaba não fazendo os seus cuidados pessoais. Eu acho que mais do que nunca, agora que a gente está assim, mais em casa, se cuidando aí para contribuir principalmente para o coletivo, é o momento perfeito para a gente desenvolver a disciplina dos cuidados individuais, de fazer os banhos, fazer as orações, fazer as meditações, estudar bastante, né? Porque tudo aquilo que a gente souber, e aí falando da questão até da Umbanda em si, né, do trabalho espiritual, se tu tiver uma sintonia com determinadas capacidades, se tu for mais consciente de determinadas capacidades da tua alma, quando tu estiver trabalhando em conjunto, isso aí vai funcionar melhor, porque não é só um lado que vai conhecer, né? Então a parceria que se estabelece entre quem está trabalhando se potencializa. Então o médium ele deve também ser o melhor médium possível, ele deve se esforçar individualmente, né? Estudando, praticando as meditações, os exercícios, os cuidados todos. Acho que esse é a grande questão para mim. Eu acho que isso, para mim, é um ponto fundamental, assim, né? Às vezes as pessoas sempre perguntam alguma coisa. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem no centro da sala o nosso altar, né? A gente não tem uma TV na sala, né? A gente tem no centro da nossa sala, a gente tem ali estabelecido o nosso modem, né, para o astral, para o éter, né? Então, e aí eu vejo assim, pergunto geralmente às pessoas assim, tá, como é que tá, onde é que tá o teu altar? Tá escondidinho, lá do lado do armário. Aí eu digo assim, poxa, mas a tua fé, a tua religiosidade, ela tá escondidinha? Então essa é uma provocação que eu faço agora, que é porque eu vejo assim que nesse momento é o momento em que a fé é a principal luz, né? Aqui em casa na semana passada veio aquele furacão, teve aquele, né, assim, aqui a cidade de Praia Grande o ciclone bomba. Aqui a cidade de Praia Grande ficou literalmente assim um cenário apocalíptico. E aí, assim, meus vizinhos aqui disseram, cara, a gente não dormiu a noite inteira. E aqui a gente dormiu a noite inteira, por quê? Porque a gente tem fé, né? E assim, e a fé é um projeto, ela é uma, assim, ela é uma iluminação, ela é um sol, né? Que nesse momento que é um movimento de escuridão, que é esse movimento agora desse caos que a gente vive aí, né, de desordenação daquilo que era ordenado, que a gente julgava que tinha controle, é a fé que tem a possibilidade de iluminar o nosso caminho, né? Daí eu vejo assim, eu aqui, né, tenho um conjunto arquetípico que é muito amplo, assim, meu altar tem desde santos católicos, né, das representações de sincretismo até orixás e até figuras orientais, né? Então, assim, mas assim, nesse momento eu vejo assim que é o momento de se apegar e de deixar aflorar essa fé do divino que vem de dentro, né? E não aquela coisa de eu ter que ir para um culto fora, de eu ter que me deslocar para fora, mas de eu trazer isso para dentro aqui, né? E aí, eu acho que é esse momento, né? A gente está aí agora, falta 1 minuto e 20 segundos agora para fechar aqui, né? Eu quero mais uma vez te agradecer aí, Thiago, né? Acho que esses bate-papos aí têm sido muito gostosos aí, cara, né? Falta tempo aqui no Instagram, né? Com certeza, tá? Então, também quero agradecer a todo mundo que acompanhou a live aí, tá sendo muito legal, né? E espero que vocês enviem sugestões aí de temas que a gente possa debater. A gente acabou ficando com algumas coisas da nossa pauta sem poder falar. Acho que vamos ter que marcar um episódio 3. E é isso, né? Vamos seguindo. Muita gratidão aí por tudo. Então tá, um abraço para todo mundo aí, né? Uma boa semana. Agradecemos aí a escuta, né? Agradecemos a possibilidade de a gente partilhar nossas visões, né? Convido aí, esse bate-papo vai ficar disponível depois no IGTV, no meu, não sei se fica também no do Thiago. Depois eu vou postar também lá no canal da Escola da Consciência no YouTube. Então quem quiser
conversar, interagir, né? Estamos aí dançando essa impermanência, né? Então, todos à vontade para colaborar. E um forte abraço, né? E até a próxima.